Olá, bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Já vamos que vamos. Deixa eu colocar a água aqui desse lado ou desse aqui. Olha só, o tempo tá melhorando, vai sair um sol hoje, né? Olha que beleza. Vamos lá. Primeiro, pessoal, deu um problemão na nossa prova de processo penal, né? E só que eu corrigi antes de lançar. Então, quero só dar essa orientação para vocês, que às vezes vocês podem ter, vocês fizeram, né, a prova lá no AVA, aí na hora de sair aquele resultado, pode ter saído uma nota bem ruim, mas na hora que eu fui lançar para vocês, eu coloquei a nota certinha lá, porque o que aconteceu? O banco de dados da prova colocou tudo como falso. Então não importava a prova, não importasse o que eu colocasse lá, né? O cavalo é branco? Sim. Ele colocava que não. Então deu esse problemão no banco de dados, mas antes de lançar a prova, pessoal, no AVA, eu consertei tudo, né? Consertei assim, manualmente, né? Vamos supor, se a resposta 3 estava como falsa no A e ela era verdadeira, eu atribuía os pontos para vocês. Então, o que eu vou fazer na aula de hoje, inicialmente? Eu vou mostrar para vocês as questões, né? Aí vocês que escolhem, ou eu começo a matéria nova, ou eu inicio mostrando as questões para vocês, para que vocês não fiquem com dúvidas. Só que para isso, eu tenho que fazer o seguinte, espera só um pouquinho, deixa eu só pegar um arquivo novo aqui, porque eu quero aproveitar e deixar salvo para vocês no AVA. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês esse arquivo, esse documento, e se porventura vocês identificarem algum erro na correção, é só mandar uma mensagem para mim, que daí a gente resolve. Eu não vou mudar a nota, mas eu dou uma nota na próxima. Fica de plus para vocês. Não vou mudar porque eu não consigo mais. Mas fica um plus para vocês na próxima nota, na prova do segundo bimestre. Tá bom? Quer dizer, conseguir a gente até consegue, mas tem que abrir chamado, né? Então, se vocês não tirarem a nota máxima, eu atribuo na próxima. Senão, eu abro o chamado, para não ter nenhum tipo de problema para nós, tá, pessoal? Eu não estou aqui para prejudicar aluno, muito pelo contrário, estou aqui para ajudar vocês, né? E principalmente se o erro foi meu, né? Jamais que eu vou deixar vocês prejudicados. Eu vou, então, abrir aqui o banco de dados para poder colocar a questão. Eu acho mais fácil peraí, só um segundinho, tá, pessoal, para abrir o AVA aqui, o meu AVA. Pode falar, gente, se tiver alguma dúvida. É referente ao trabalho, eu não entendi o que você falou agora. Eu pedi um trabalho para vocês para ser entregue até dia 16. Então, depois você dá uma olhadinha lá se a sua nota foi lançada. Trabalho eu só pedi aquele. Enquanto a gente estava Então eu fiz ele. Isso. Eu não pedi outro. Eu estou falando quanto à Então tá. prova que deu problema. Tá bom? Aqui, acho que vocês estão enxergando meu AVA. Deixa eu só abrir a matéria de processo penal aqui para nós. Eu vou... A minha conexão tá ruim, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Ouvindo, eu tô conseguindo. Só que tá travando. Professora, quando ele está ouvindo, cortando um pouco. Tá travando, gente? Peraí que eu já vou dar uma olhadinha que tá rolando aqui, tá?
eu vou pedir para vocês desligarem o microfone aí, só abrir a hora que vocês tiverem perguntas, tá? Para não ficar parecendo uma caixa de abelha, o microfone, tá bom? Vamos lá. Vocês estão vendo a minha telinha aqui? Eu vou ver o que é melhor, se eu mostro a tela para vocês ou se eu mostro a questão. Ó, essas aqui são as questões de processo penal. Essas safadinhas aqui que deram problema e eu arrumei para vocês. Lembrando, eu arrumei elas manualmente, aqui no AVA vai continuar errada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês. Em vez de compartilhar aqui, eu vou compartilhar um documento do Word e vou trazendo para o documento do Word a questão. Uma por uma para a gente discutir e se ficou alguma dúvida, a gente já resolve isso aqui já. Deixa eu só mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer. Aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo acompanhar, tá, pessoal? Não deixa eu ficar falando aqui sozinha. Porque eu estou uma pessoa muito carente hoje, né? E se a aluninha deixa eu falando sozinha, eu fico mal, galera. Fico mal, deprimida. Fico nada, né, galera? Professora é vida louca. Eu só tô meio doentada aqui com dor de ouvido por causa do fone. Por isso que eu não tô usando os dois lados, né? Mas vamos que vamos. Olá, vamos para a primeira questão que eu vou compartilhar com vocês agora. Aqui. Deixa eu colocar aqui para ver se vai dar certo o que eu tô pensando. Número 1. Vocês estão conseguindo enxergar? Número 1. Deixa eu já deixar salvo. Sim, pronto. Tá dando para enxergar. Beleza. Então, vou pedir uma ajuda para vocês. Se vocês não estiverem enxergando o que eu estou falando, ou se a minha voz começar a ficar tremida, igual de robô, vocês já me dão um toque, porque eu coloquei cabo no meu computador, aquele cabo de rede, que deu uma melhorada bem grande na minha conexão, né? Eu já segui o conselho de um aluninho lá e coloquei o cabo de rede e melhorou bastante. Mas mesmo assim, se der um problema, dá um toque aí para pro, tá bom? Vamos lá, deixa eu sentar direito aqui, focalizar meu cabelo oleoso e juntinhos, vamos lá. Essa é a primeira questão. Lá no AVA tá como verdadeiro, vamos ver se é verdadeiro mesmo. Deixa eu colocar aqui. O inquérito policial é um procedimento administrativo prévio à instauração da ação penal, que tem como finalidade investigar o crime para reunir indícios probatórios mínimos para possibilitar o início do processo. Ele é um procedimento inquisitivo, pois, via de regra, não há ampla defesa e contraditório neste procedimento. É verdadeiro. Vamos ver por que é verdadeiro e a gente já revisa a matéria. Olá, inquérito policial é procedimento? Sim, né? Porque não é... Aí depois eu deixo para vocês. Não é processo. Procedimento não é processo. O que isso significa? Significa que ele não precisa seguir o passo a passo do processo penal. No processo penal, nós temos uma sequência de atos definidas, e se essa sequência de atos não for seguida à risca pelo juiz e pelas partes, há uma sanção que se chama nulidade, que nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, no processo penal 2. Nulidade, pessoal, significa que os atos vão ter que ser refeitos. E como o inquérito policial não é processo, é só um procedimento, não existe nulidade.
no inquérito policial. Então, vai ser feito conforme o delegado de polícia achar melhor na sua condução. Ele vai ouvir a testemunha X, ele vai ouvir a testemunha Y, do jeito que ele achar melhor, já que processo é uma coisa que tem nulidade. Inquérito não tem nulidade. E o inquérito, todas as provas que são feitas ali, elas são refeitas no judiciário. Aí sim, na forma que o Código de Processo Penal determina. Então, tá certo quando diz que o processo, que o inquérito é procedimento, não é processo. É administrativo porque é feito fora do judiciário, prévio à instauração da ação penal. Sim, vem antes da instauração. No inquérito policial, só serve para verificar indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Reunido isso, manda lá para o judiciário aí o Ministério Público que vai entrar com ação penal. Tem por finalidade investigar o crime para reunir os indícios probatórios mínimos para possibilitar o início do processo, certinho? Ele é um procedimento inquisitivo. O que é inquisitivo? Vamos lembrar dos sistemas processuais que eu passei para vocês lá no comecinho do semestre, né? Eu disse para vocês que existem 3 tipos de sistema: o inquisitivo ou inquisitório, o acusatório e o misto. No inquisitivo, pessoal, a gente lembra de inquisição, né? A gente lembra que na Inquisição, nós não temos o direito de falar nada. Não tem ampla defesa, não tem contraditório. A mesma pessoa que vai investigar vai julgar. Esse aqui é o procedimento inquisitivo. E nesse caso, o inquérito policial ele é inquisitivo, porque eu não tenho possibilidade de ampla defesa e contraditório dentro do inquérito. Eu vou ter essa possibilidade no processo. Por isso que nós dizemos que ele é inquisitivo. Olha lá, via de regra, não há ampla defesa e contraditório nesse procedimento. Por que via de regra? O Código Penal traz algumas exceções. Em casos de prova, que vão ser nossas próximas aulas, que nós vamos estudar as provas. Se for provas irrepetíveis, a pessoa está morrendo ali, não tem como fazer de novo essa oitiva. Vai ser feita no inquérito, então nesse caso vai ter ampla defesa e contraditório. Mas é um assunto lá para frente. Por enquanto, o que a gente tem que lembrar é que não tem contraditório e ampla defesa. Por isso, essa questão aqui está verdadeira. Vamos para número 2, que eu vou recortar e colar aqui do AVA para vocês. Se tiver alguma pergunta acerca da questão, pessoal, é só falar para mim. Não adianta levantar a mãozinha aqui, porque eu não consigo enxergar quando levanta a mão. Aqui Professora, no bom dia. meu... Oi, bom dia. Eu tenho uma dúvida. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Bom dia. Pode ir Com a falando sua- enquanto eu colo aqui. Com a sua explicação agora, ficou bastante claro, mas como muitas vezes numa questão de prova, uma palavra, ela pode ser uma pegadinha para a gente, né? Claro. Da resposta certa. Essa primeira questão, eu fiquei muito em dúvida porque, para mim, o inquérito policial ele antecede e colhe elementos para ação penal, e a ação penal, sim, seria a base para a abertura de processo, né? Então eu fiquei na dúvida com essa frase, né? Indícios probatórios mínimos para possibilitar o início do processo. Isso eu fiquei bastante na dúvida, porque embora eu entenda que o inquérito policial ele não é processo, eu fiquei confuso porque, para mim, o inquérito policial reúne indícios probatórios mínimos para a ação penal. E Mas ação como que é a ação penal, penal? sim, Mas como... Entendi. e Mas ação como penal, que sim, a... baseada no inquérito, ela vai se transformar num processo. Com sua explicação agora, claro, eu entendi melhor, mas a questão, o enunciado da questão me deixou um pouco em dúvida, né? Porque às vezes uma palavra ou outra pode tirar a gente da jogada numa prova, né? Entendi. Mas olha só, aqui nesse caso, vamos lá, vamos ver o que que você está falando para mim que ficou em dúvida nisso aqui, ó.
possibilitar o início do processo. Isso, Né? exatamente. Então, vamos lá. O inquérito policial é um procedimento administrativo prévio à instauração da ação penal. Isso. Prévio à instauração da ação penal, que tem por finalidade investigar o crime para reunir os indícios probatórios mínimos para possibilitar o início do processo. Essa frase aqui, ó, essa frase tá ligada a essa aqui, ó. Como que eu instauro a ação penal? Pela denúncia ou pela queixa-crime, não é? Eu só consigo iniciar o processo ou a instauração da ação penal ou início do processo com a mesma coisa, que é a queixa-crime ou a denúncia. Não tem como, né? Não tem como você iniciar o processo de outro jeito. E o inquérito policial, ele tem como finalidade a investigação. Tanto que ele pode ser até dispensado lá na frente. Então, era uma coisa que eu ouvia muito dos professores de cursinho. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nas provas de OAB, com o tanto que a gente estuda. Porque, às vezes, se a gente ficar buscando coisas miúdas, assim, que nem o examinador sabe, às vezes a gente se ferra, né, nas questões da OAB. Eu entendi que você queria que tivesse mais específico aqui, né? Se eu tivesse colocado indícios probatórios mínimos para que o MP promova a sua ação inicial. Aí para você ia estar ok, porque é mais específico. Mas quando a gente fala em possibilitar o início do processo, o processo só vai se iniciar quando tiver a ação penal, quando tiver a denúncia ou a queixa, já que a jurisdição é inerte. Nós vamos aprender na próxima matéria, que eu pretendo iniciar hoje, um dos princípios da jurisdição, que ela é inerte. Ela fica paradinha, esperando a movimentação das partes. E só inicia com a denúncia ou a queixa, que é a movimentação. E aí sim possibilita o início do processo. Então é sinônimo, ó, possibilitar o início do processo, instauração da ação penal, tudo isso é sinônimo. Você conseguiu entender? Eu entendi, mas é exatamente aquilo que a senhora falou, o enunciado, né? Porque o que me pegou aqui foi a finalidade de investigar o crime, ok, para reunir os indícios probatórios mínimos, ok, para possibilitar o início do processo. Aí eu pensei assim, poxa, acho que essa frase aqui, esse contexto deve ser alguma pegadinha, porque ele não vai iniciar exatamente o processo, né? Porque quem vai iniciar o processo é a ação penal proposta pelo Ministério Público. Foi aí que me derrubou. Ah, entendi. Mas tudo bem, já Foi esclarecido? ficou claro. Ficou claro. Tá bom. Vamos para lá, vamos para a próxima. Então, Obrigado. eu não acho que seja o caso de anular, porque eu só possibilito o início do Não, claro que não, processo eu errei com mesmo. a movimentação da inércia. Mas tudo bem, se fosse o caso, eu anularia sem problema. Não, eu errei, professor. A minha dúvida foi para ficar mais esperto nas próximas questões, né? Porque muitas vezes as questões elas não abordam apenas o conhecimento do aluno acerca do conteúdo mas também tem a interpretação desse texto, né? Ah, sim, é verdade, Não é? Então, muitas vezes a gente até sabe a resposta e pela forma como interpretamos o texto, que pode ter ou não alguma pegadinha, a gente erra. Então, foi mais Eu, por nesse exemplo, eu sentido. vejo que eu errei a hora que eu chego em casa do concurso e vou lá no fórum dos concurseiros. Aí eu vejo. E aí a gente fica chateado, né? Fazer o quê? Mas o erro que. O nosso último erro é o melhor professor que a gente tem, não é, Fábio? Sim. Então vamos lá, vamos continuar. Obrigado, tá? Imagina, estou à disposição. Vamos para a segunda aqui. Vamos para a segunda. Eu coloquei no AVA como falso. Deixa eu ver aqui o AVA. Eu fiquei totalmente traumatizada com esse AVA, gente. Olha lá. O inquérito policial é um procedimento sigiloso por sua natureza. Beleza. Não deve haver publicidade de seus atos, o que existe para preservar os envolvidos de eventuais abusos e sensacionalismos e garantir a eficácia das investigações. Olha só, né, gente?
nós conversamos sobre os princípios do inquérito policial, e aí nós dissemos que a gente tem que ter vistas ao princípio constitucional da presunção de inocência. Enquanto está se investigando, não existe aqui prova nenhuma que a pessoa cometeu crime. Quando que a pessoa é considerada culpada? Lá no final, com o trânsito em julgado. Então, o inquérito é sigiloso para garantir, principalmente, aquele que está sendo investigado, porque até então não existe prova contra ele. Pode ser que venha até no final, mas por enquanto não. Então, ó, existe para preservar os envolvidos de eventuais abusos e sensacionalismos e garantir a eficácia das investigações. Até aqui está certo. Esse sigilo somente não poderá ser oposto ao juiz, certinho, e ao Ministério Público. O advogado, para ter acesso à investigação, precisa de autorização do juiz? Falso. Tá super falso essa daqui. E por quê, pessoal? Porque nós temos 3 intocáveis aqui, 3 funções essenciais da justiça. Não vai ter sigilo do inquérito para o juiz, para o MP e para o advogado. A peculiaridade do advogado é apenas no seguinte sentido: ele tem acesso a tudo que já foi escrito nos autos do inquérito. Pode ser escrito ou pode ser por meio digital, não tem problema nenhum, mas o advogado, ele já que ele está ali exercendo a função da defesa, ele tem acesso livre, ele não precisa de autorização. Se negarem a ele a investigação, o poder de ver, aí sim ele pode ir atrás do judiciário. Mas não negando, né, a gente tem a prerrogativa, né, uma coisa importante que nós temos, né, pessoal, que eu sempre friso com vocês, são as prerrogativas. Eu espero que vocês estudem bastante ética, quero dar aula para vocês de ética, se for possível, para mostrar para vocês que as prerrogativas são armas do advogado, que graças a essas armas a gente não precisa de favorzinho de ninguém. A gente não precisa ir lá implorar para alguém ajudar a gente, já que a gente tem o direito. E quem tem o direito não precisa de favor. A gente, claro, que vai pedir com educação, com respeito, mas não estamos pedindo favor nenhum, é um direito nosso. Então, ainda bem que eu não preciso de favor. A lei me dá essa prerrogativa. Então, o advogado não precisa de autorização de ninguém para ver o processo. É direito dele. Por isso, ó, o advogado, para ter acesso, precisa de autorização de juiz. Essa assertiva aqui tá falsa. Ele não precisa de autorização de juiz. Então, ela é falsa. Alguém com alguma dúvida aqui? Fale agora, que eu já vou colar outra. Se tiver, pode falar, viu, gente? Não se envergonhem de ter dúvida, não. Né? O importante é a gente aprender. A gente tem que ter vergonha de jogar dinheiro fora da faculdade e não aprender, né? Isso daí sim. Mas vergonha de perguntar não tem que ter, não. A sua dúvida pode ser a dúvida dos outros também, tá? Então, comigo vocês têm carta branca para perguntar o que quiser. Meu signo, por que o meu cabelo tá assim, preso, pelo processo penal. Aqui no AVE, essa aqui tá como verdadeira. Vamos ver se ela é verdadeira mesmo. Deixa eu colocar um Vzinho aqui. Olha lá. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração e que caiba ação pública, poderá, esse verbo que é legal, poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, quem? A autoridade policial, verificada a procedência das informações, mandará. Vejam que um é prerrogativo, o outro é dever. Instaurar o inquérito policial. Olha só, esse daqui, pessoal, é a notícia crime de qualquer um do povo. Nós, como qualquer um do povo, como civis comuns, nós podemos, tendo
a notícia de uma infração penal, a gente pode fazer, então, prestar a notícia crimes por escrito ou verbalmente, né? Imaginem eu, Marisa, aqui, né, moro aqui em Taboão da Serra, e eu saio ali na esquina e vejo, né, um pessoal passando droga, aí eu vejo eles entrando num lugarzinho escuro, aí eu vou lá dar uma olhadinha, aqui funciona uma boca, legal. Vou ali na delegacia, aguardo ser atendido e falo assim, tudo bom? Então, tem uma boca de fumo logo ali. Ah, pois não, olha lá, eu toda feliz, fazendo o meu papel, né? Fazendo o meu papel e chego lá ainda na boca de fumo e falo, ó, escurintianada. E eu já fui lá na delegacia e já falei, então vocês circulando aqui. Ó como eu estou cumprindo meu dever cívico, né? Que legal. E o policial nisso? Ele pode falar assim, ah, vai a merda. Não! Ele deverá ir dar uma olhada lá no que está acontecendo. E vendo que existe realmente, instaura o inquérito, prende todo mundo lá em flagrante. Então, claro que eu não sou maluca de fazer uma coisa dessa. Por isso que a lei, ela diz que eu poderei. Então, eu posso ver, fazer de conta que não é nem comigo, né? Eu não sou agente de segurança pública, então eu posso fazer de conta que eu nem vi, né? Fazer egípcia, nem vi nada, né? Que é o que a gente tem que fazer, já que é muito perigoso para a nossa integridade física, né? Se você não quiser virar uma tocha humana, você não faz isso, né? Infelizmente existe, mas por isso que a prerrogativa, por isso que a lei dá essa prerrogativa, qualquer um poderá. Agora, o agente de segurança pública, ele deve. Mas ele deve lá estourar tudo? Não, primeiro ele verifica se essa informação tem alguma procedência, alguma verossimilhança, falando em juridiquês, aí sim instaura o inquérito. Então, olha só, essa assertiva é verdadeira. Eu acho que o banco de dados, pelo que eu estou vendo, já foi consertado aqui. Eu falei assim, será que eu estou consertando? Não, eu acho que eu consertei, assim. Vamos para a quarta assertiva, então. Havendo alguma dúvida, fiquem à vontade. 1, 2, 3, 4. Aqui. Eu coloquei como falsa essa. Vamos ver se é falsa ou verdadeira. No AVA está como falso, para não esquecer. A natureza jurídica do inquérito policial é um procedimento administrativo, uma vez que é possibilitado o advogado o exercício da ampla defesa e do contraditório. Falso, né? Falsa. Por que falsa, pessoal? Não tem ampla defesa e contraditório no inquérito policial, né? Não adianta a gente querer, né? Até porque o Estatuto da OAB trouxe, inclusive é um tema muito legal para quem quiser abordar na TCC, falar sobre essa alteração do Estatuto da OAB. Se precisou de lei, é porque estava dificultado o acesso do advogado ao inquérito policial. Então, precisou de uma lei para deixar bem claro que o inquérito policial tem que ter a participação do advogado, se assim o réu quiser. Mas se ele não quiser, não tem, porque é um procedimento administrativo. Então, a OAB ela trouxe esse adendo ao estatuto, porém, pessoal, ela trouxe de uma forma não muito técnica, porque ela fala que sob pena de nulidade. A gente sabe que nulidade só tem no processo, não tem no inquérito. E aí ela fala que o advogado pode solicitar diligências, porém o delegado aceita essas diligências, esse pedido, se ele quiser. Então, tem várias situações peculiares ali que é muito interessante, né? Para não falar que não teve técnica legislativa. Então, explicar esses procedimentos é muito legal. Além disso, eu aconselho que vocês façam um TCC sobre ética, porque a ética ela é bem pequenininha. O livro de ética, né?
livro não, que eu estou querendo dizer, a matéria de ética é bem pequena e cai pelo menos 10 questões de ética na UAB. Então, se a gente precisa acertar 40, pô, 10 já ia salvar a gente. Então, se você está fazendo TCC sobre ética, você vai ter que ler ali. Então, eu acho muito interessante esse papo de advogado no inquérito policial. E é uma questão certa na OAB. Então, aqui está falso. Não tem ampla defesa e contraditória no inquérito. Vamos para a quinta questão. Nossa, eu acho tão legal essa história, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, essa daqui eu deixei como falsa. Vamos ver se é falsa mesmo. Falso aqui. A natureza do jurídico. Opa, eu acho que é a mesma. Acho que eu não copiei, não. Oh, meu Deus. Não copiei. E tá falso de novo. Deixar esse F aqui para eu lembrar que é falso. Aqui. A 5. Toda e qualquer infração penal é investigada através de inquérito policial. Assim como todas as infrações penais não podem dispensar a instauração desse procedimento. Falso, né, pessoal? A gente viu na aula de inquérito que o inquérito policial ele é dispensável. Ele tem a serventia somente para formar a convicção do autor da ação penal. Se o autor da ação penal já tem os elementos, já tem a formação dele sobre o crime, a materialidade, o indício de autoria, dispensa o inquérito policial. Então é falso, porque está dizendo aqui que todas as ações penais não podem dispensar a instauração. E isso é mentira. Isso é mentira. Então vamos para sexta. Tá vendo quando a professora está fazendo com vocês a prova fica mais fácil, né? Próxima vez eu faço com vocês a prova. Vamos para sexta. Mentira, né, pessoal? É só para vocês ficarem alegrinhos aqui, que eu acho que vocês estão dormindo. Coloquei como falso também. O que é isso? Vamos aqui para a próxima. O inquérito policial, ação processual penal e processo penal são expressões sinônimas. Não, né, pessoal? Cada uma tem a sua razão de ser. Inquérito policial é o delegado de polícia, o presidente, é um procedimento. Ação processual penal é nada mais do que o veículo para que haja condenação e absolvição, né? A ação processual. E o processo penal é o conjunto de procedimentos, de princípios, de regras para que haja a ação penal. Então, eles não são expressões sinônimas, cada uma quer dizer uma coisa diferente. Então, essa assertiva é falsa. Vamos para número 7, está acabando. Olha que ruim que é resgatar as questões do AVA, né? Não tem um relatório que traz tudo para a gente. A gente tem que, eu, né, no caso, tenho que vir buscar uma por uma das questões. A 7 eu coloquei como falsa. Vamos ver. O inquérito, deixa eu pôr o F aqui. O inquérito policial tem como finalidade apurar a materialidade e os indícios de autoria do crime, colher elementos para informar o titular da ação penal, subsidiar a decretação de medidas cautelares e formar a convicção do juiz,
e fundamentar sua decisão de forma exclusiva. Essa parte que está errada. Por quê, pessoal? Porque o inquérito policial, ele nunca pode ser usado pelo juiz para fundamentar uma decisão condenatória de forma exclusiva. Significa, vamos pensar que no inquérito policial, o réu confessou. Ótimo. Quando foi para a ação penal, o réu voltou atrás na confissão, disse que foi torturado ou que colocaram coisas que ele não falou, ele não tinha assistência de advogado. Pode falar um monte. Não conseguiram nenhum tipo de prova, não teve testemunhas, a perícia foi inconclusiva. Nesse exemplo, na ação penal, nada foi, não conseguiram provar nada. E aí, o juiz condena o réu com base somente no que ele disse no inquérito policial. Essa decisão, pessoal, é nula. Por quê? Porque é letra da lei que o juiz pode usar o que está no inquérito policial, mas se tiver respaldado em provas também produzidas na ação penal. Exclusivamente no inquérito policial não pode, justamente porque lá não tem ampla defesa e não tem contraditório, a gente não pode falar, né? Não é levado em conta as nossas alegações no inquérito. Então, essa parte aqui tá errada, ó. Quem for fazer aquele TCC lá que eu falei sobre a ampla defesa e contraditório no inquérito policial, já pode falar isso, né? Que o código diz que o inquérito policial não serve de prova exclusiva, de elementos, de trazer elementos de prova exclusiva para condenação. Então, tá certo, essa alternativa aqui é falsa. Dúvidas, podem me interromper, sem problema. Vamos para a 8ª. Por enquanto, eu não achei nenhum erro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu achei que o conserto do banco de dados não teria resolvido. Vamos ver até o final se a gente acha algum erro para arrumar o banco de dados. Essa aqui também está como falsa. E a 8ª. Deixa eu já pôr o F aqui. O que está dizendo aqui para nós? A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial quando o fato for atípico ou extinta a punibilidade do investigado, sem precisar submeter a investigação ao juiz do direito. Falso, né, gente? Delegado, deixa eu colocar bem grande assim. Delegado, nunca, vou pôr 3 vezes, arquiva inquérito. Como o pessoal como o pessoal cai nessa pegadinha, pessoal, como cai? Quem arquiva inquérito? Só juiz. Ó, juiz. Delegado não pode arquivar inquérito, ele não tem essa competência, né? Então, essa questão é falsa. Olha só, o que acontece aqui, né? A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial. Aqui, ó. Então, não pode, né? Quando for atípico ou estiver extinta a punibilidade. Se for extinta a punibilidade ou fato atípico, ele nem instaura o inquérito policial. Vai falar, não, isso aqui não é crime. Não é crime, pô. Cidadão foi pego na rua aí, né? Sem máscara de proteção, levam preso em flagrante. Falou, opa, mas ele pode ter uma multa aí, mas crime não tem legislação que eu saiba, né? Não tem legislação federal que obrigue ninguém a usar máscara na rua. Então, isso é fato atípico, eu nem abro inquérito. Mas se ele abrir o inquérito, aí ele não pode dispor do inquérito. A gente estudou o princípio da indisponibilidade do inquérito. Ele tem que mandar para o juiz. Aí o próprio autor da ação penal, o Ministério Público, vai falar, isso aqui não, isso aqui é fato atípico, quero que arquive. O Ministério Público pede, a
a gente chama promoção de arquivamento. Então, não existe delegado arquivando. Uma vez instaurado, tem que ir para frente, tá? Então, nem precisa submeter a investigação ao juiz, tá errado, né? Precisa sim, quem arquiva é o juiz. Se ele acha que é atípico, ele nem instaura. Uma vez instaurado, ele não pode abrir mão, né? Sabe aquela historinha, né, que a gente ouve, nem vou pôr no papel? Isso não existe. Se tem crime, tem que pôr. E aí tem que ir para frente. Vamos para a 10ª agora. Não, 9ª. Acho que é 9ª, né? Estão acompanhando, pessoal? Professora, essa questão também ela é muito óbvia e muitas vezes a gente ouve muitos repórteres e noticiários falarem, né, que o delegado mandou arquivar o inquérito, o delegado arquivou o inquérito, né? É muito comum ouvir essa expressão, né? É muito comum. E eu vou te falar, né? A imprensa, gente, ela não tem obrigação nenhuma de saber processo penal. Eu acho, na minha humilde opinião, né, devia ter alguém que soubesse orientar, né? Que, inclusive, podiam contratar a gente, né? Para falar. Eles até tentam, né? Eles colocam um tal de especialista em segurança. Só que os especialistas em segurança não sabem nada também, são jornalistas, né? Aí você pega uma pessoa que tem credibilidade, né? Por exemplo, o Datena da vida. Eu gostava muito do Boechat. Boechat, ele sabia o que ele estava falando. Agora, o Datena, ele, além do populismo dele, né? Ele é uma pessoa carismática, e ele fala e as pessoas acreditam. Mas se você pega a técnica jurídica dele, ele não sabe nada. Ele é jornalista, né? Marcelo Rezende, jornalista, era, né? Você pega uns caras assim que eles não têm que entrar na esfera jurídica. E tem pessoas que têm muita credibilidade. Por exemplo, eu gosto muito do Leandro Carnal. Leandro Carnal, acho que você conhece, ele é historiador. Só que a hora que ele quer falar de jurídico, ele não sabe nada. Então, desculpa, Leandro Carnal. Te amo, você é meu crush do mundo, mas continua falando sobre filosofia e história. Não vem falar de jurídico sem saber. O cara não sabe. Então, por mais que a gente às vezes pega uma pessoa e fala, puta, essa pessoa tem credibilidade, mas ele não sabe o que ele está falando. E a gente escuta na televisão falar que mandou arquivar, falou que indiciou, aí a gente já acha que condenou, né? Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem gente que estuda direito penal à luz do Datena, aí chega nas provas não conseguem, né? Então, o direito penal é totalmente diferente. Outra coisa interessante é a televisão, né? O novela. Tem tribunal do júri para falar de um divórcio, vocês já viram? Fazendo um tribunal. Não, tá errado, né? Então, o que você está falando é verdade. A mídia traz de um jeito que vende mais. Os caras estão sempre ligados na publicidade. Vai vender muito mais, né? Então, eles vão falar que foi o delegado. Tá tudo errado. Além de não saber, eles querem vender sempre informação, né? Toda essa informação que é passada na TV aberta é vendida para a gente, porque tem a publicidade. Por isso que a gente tem que se preocupar em saber olhar criticamente para isso, né? Eu sou aquela pessoa que fica orientando as tias quando a gente está assistindo televisão, né? Fica, né? Eu lembro que naquela história da horrível, escabrosa que aconteceu da moça que teve que passear com o cachorro e a criança despencou lá de cima, eu lembro que eu, infelizmente, estava no meio da família, o povo comentando, né? Não, porque agora o delegado falou que é abandono de incapaz com morte. Ah, mas antes ele achou que fosse homicídio, não sei o quê. Falei, gente, não é o delegado que vai ver isso. Quem vai falar isso vai ser o Ministério Público. O delegado pode falar o que ele quiser. Pode falar que é um sequestro. Pode falar o que ele quiser. Quem vai escolher vai ser o Ministério Público. Aí, né, como o santo de casa não faz milagre, ninguém acreditou em mim. Mas a mídia tá aí, às vezes ela confunde a gente, né? Ela confunde. A 9, vamos lá. O inquérito policial é inquisitivo, pois, via de regra, não há ampla defesa e contraditório. Verdadeiro? Aqui está verdadeiro. Só esqueci de ver como está no AVA, deixa eu ver. Ó, no AVA está falso. Então, esse aqui eu preciso arrumar.
Então, deixa eu colocar aqui entre parênteses. No AVA, na prova, né, constava... Ai, que raiva. Como falso. Então, já fica aqui, eu fico para vocês e para mim, porque eu preciso depois abrir um chamado para arrumar essa questão aqui. No AVA constava como falso. E aí, depois eu arrumei para vocês como verdadeiro. Vamos para a 10ª questão. Aí fica difícil, né, pô? Você sabe a matéria, coloca que tá falsa, aí não dá para ser feliz, né? Vamos para 10ª. Nossa, mas tá muito fácil essa prova aqui, só tem inquérito policial. Ah, agora mudou. Aqui tá como falso também. Aqui tá como falso no APA, vamos ver. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, de 15 dias contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial e de 5 dias se tiver solto. Aqui tá fácil, né, gente? A gente sempre tem que lembrar que o prazo quando o réu tá solto é sempre maior, porque o direito de ir e vir dele não está sendo cerceado, então ele tem um prazo. Aqui tá trocado, ó, 15 dias e 5 dias está trocado. No último caso, se houver devolução, contar-se-á o prazo, tal. Então, essa daqui está falsa. E o AVA também está constando como falso. Então, não tenho que mexer. Vamos lembrar, então, sempre o prazo será menor se o réu estiver preso. Se ele estiver solto, prorroga, não tem problema nenhum. Vamos para a 11ª. Aqui já vai começar a falar de ação penal. No AVA está como falsa. A queixa é petição inicial da ação penal privada, por meio da qual o ofendido, por intermédio de seu advogado, provoca a jurisdição para a aplicação da pena ao praticante do crime ao qual a lei prevê ação penal privada. O prazo decadencial é de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato e não do cometimento do crime. Verdadeira. E no AVA consta como falsa. Olha outro aqui. Verdadeira. Queixa-crime, né? Isso aqui é uma pegadinha clássica, né? Porque esses 6 meses conta do conhecimento da autoria mesmo. Porque pode ser que a pessoa sofreu um crime de calúnia e não sabe nem quem foi que a caluniou. Então, a partir do momento que ela descobre, começa a contar o prazo de 6 meses de decadência. Então, essa daqui tá falsa e no AVA tá certa. Tinha mais erradas, é que eu consegui arrumar, não sei como, umas eu consegui, outras não. Então, vou deixar assim para que vocês possam depois ler, mas eu imagino que eu já arrumei tudo, porque teve aluno que ficou com 10, então, vamos lá, a 12, estamos acabando já. Isso aqui são conceitos que a gente tem que lembrar sempre, tá? Pra gente que vai fazer o AB ou pra gente que vai seguir a carreira, fazer alguma coisa criminal, a gente tem que saber esses conceitos. No AVA tá como falsa também. Vamos para 12. A ação penal pública incondicionada é de titularidade do Ministério Público, que,
depende da iniciativa do ofendido, que terá o prazo decadencial de 6 meses a partir do conhecimento da autoria para oferecer representação. Ela é regra no sistema penal. Então, ó, a ação penal pública incondicionada, né? O nome ajuda, não depende de condição. Aí aqui está falando, depende da iniciativa do ofendido. Qual que depende da iniciativa do ofendido? A condicionada. Aquelas em que o artigo traz, depende de representação, depende de requisição do ministro da Justiça. Então, essa questão está embaralhando aqui. Ação penal condicionada e incondicionada. Por isso que ela é falsa. Aqui está falsa mesmo. Vamos para a próxima. Se tiver dúvida, pode falar. Vamos para 13. Passou para cima aqui, 13. Tá como falsa. Qual é? A ação, acho que eu não copiei, hein? Não. Mesmo. Agora sim, o Ministério Público não pode desistir da ação penal instaurada, nem pode desistir dos recursos por ele interpostos. A indisponibilidade não impede o Ministério Público opinar pela absolvição nas alegações, né? Alegações finais, caso em que o juiz pode ainda assim condenar o acusado. Artigo tal. Conforme, né? Ou tira esse artigo. Essa questão está corretíssima. E o AVA está como errado. Tá verdadeiro. Então, a gente tem o princípio, então, aqui por Ministério Público, ó, o que acontece aqui com esse princípio? O Ministério Público, ele pode escolher se ele pede o arquivamento, promove o arquivamento ou se ele vai propor a ação. Se ele propuser a ação, fica indisponível essa ação, ele tem que ir até o final. Então, ele vai fazer a ação, ele pode pedir a absolvição no final, mas ele não pode desistir da ação que ele iniciou. Até porque é direito do réu ter uma declaração de absolvição, né? Já que ele está sendo processado, agora ele vai ser absolvido. Então, não pode parar ali na metade. Continua e é absolvido. Se ele recorrer, ele não pode desistir do recurso, porque o recurso nada mais é do que um desdobramento da ação. Nós estamos na mesma ação, tanto na parte da denúncia como na parte da apelação, recurso extraordinário, é a mesma ação, o processo originário é o mesmo. Então, é um desdobramento. O Ministério Público não pode desistir, mas ele pode pedir absolvição. E mesmo se ele pedir absolvição, o juiz ainda pode condenar, né? Coloquei até os artigos aqui. E isso é verdadeiro. No AVA constava como falso. Eu alterei aqui antes de lançar a nota para vocês. Depois vejam se eu alterei mesmo. Se eu não alterei, nós altera. Próxima questão. Eu lembro que essa daí eu errei na prova da OAB que eu fiz. Vamos lá. Agora 14. O AVA consta como falso. Essas de baixo aqui, eu acho que está constando como falso, mas são verdadeiras. O inquérito policial, voltei para o inquérito, hein? O inquérito policial é o que consta como falso. O inquérito policial é um procedimento sigiloso por sua própria natureza. Não deve haver publicidade dos seus atos.
o que existe para preservar os envolvidos de eventuais abusos, e, de novo a mesma, e sensacionalismo e garantir a eficácia da investigação. Quanto ao sigilo do inquérito policial, ele é oponível ao advogado, no que se refere às provas já documentadas. Errado, né? Ele não é oponível, então é falsa mesmo. O advogado tem direito de ver inquérito. Ele não se opõe ao advogado, o sigilo. Vamos para 15. Deixa eu ver o que eu deixei no lava aqui. Falso de novo. Dá até uma dor no coração. O inquérito... Oxe, copiei nada. Essa é a 15. Agora foi. Falsa. A iniciativa da ação penal personalíssima é unicamente do ofendido, certo, né? Se eu tenho uma ação penal personalíssima, ela é só o ofendido que pode. Nenhuma outra pessoa pode ajuizar a queixa em seu lugar na qualidade de representante ao sucessor. Temos apenas um crime de ação penal privada personalíssima, é o induzimento a erro essencial ou ocultação ou impedimento do casamento. Caso haja morte do ofendido, haverá extinção da punibilidade do ofensor. Certíssimo! E o safadinho do Ava colocou errado. Então, certíssimo. Quem abasteceu o Ava? Eu. Mas como a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né, pessoal? Vamos para 16. Aquela ação penal privada personalíssima, né? Ela só existe para cair em prova, né? Que eu nunca ouvi falar que alguém processou o outro por erro essencial ao casamento, né? Vamos para 17. Também está como falsa no ar. A ação penal é um direito do Estado à acusação. Quando fala Estado à acusação, é a mesma coisa de falar MP. Ou do ofendido de ingressar em juízo solicitando a prestação jurisdicional, representada pela aplicação das normas do direito penal ao caso concreto. Quem disse isso foi o NUT. Ela pode ser de iniciativa pública ou privada, mas o monopólio de aplicar a punição é do Estado de forma exclusiva. Super verdade, né? O que está querendo dizer aqui? Que, às vezes, o Estado, né, como legislação, ele dá a prerrogativa de movimentar a máquina pública à vítima, pedindo a punição, né? Então, a legitimidade de pedir que a pessoa seja punida é da vítima e não do Ministério Público, Estado da acusação. Mas esgota ali o dever da vítima. Na hora de aplicar a punição, quem pune é o Estado. Não pode devolver o réu para a vítima e falar, ó, pode dar umas porradas nele. Não, não pode. É o Estado quem vai aplicar a punição. É isso que está querendo dizer a questão 16. Estava como falsa no AVA, mas ela é verdadeira. 17. Vamos para... Oh, gente, essa era 17. Deixa eu pegar 16 para ver qual é. Será que eu... Deixa eu pegar 16. Que eu pulei alguma. Ah, eu pulei 16. Então, vamos lá. Tá como falso no AVA.
Vamos ler para ver se é falso ou verdadeiro. Então, a 17 é essa. A 16 é essa aqui. O inquérito policial possui prazos legais para o seu encerramento. A desobediência desses prazos pode gerar o relaxamento de eventual prisão processual que tenha sido instaurada durante as investigações. Até aqui está tudo certo. Para a conclusão do inquérito policial nos crimes previstos na lei antidrogas, quando o investigado estiver preso, será de 30 dias prorrogáveis por igual período. Tá certa. 30 dias. 30 dias. Então, ó, tá como falsa, verdadeiro no AVA consta como falsa. Vamos para 18 agora. Força aí, galera, tá acabando. O que tá aqui? Falsa. A ação penal pública é exercida privativamente pelo Ministério Público, conforme artigo 129, inciso 1º da Constituição, por meio de seu representante, promotor de justiça ou procurador da República. Aqui é Justiça Estadual ou Justiça Federal, a gente chama de procurador. São princípios da ação penal pública incondicionada a conveniência ou oportunidade, transcendência, divisibilidade e oficiosidade. Não tá errado, né? Conveniência e oportunidade é da ação privada, transcendência não tenho disponibilidade, tá tudo errado. Então, essa é falsa, tá certo, A. Falso. Ele colocou os princípios da ação privada na pública. Assertiva 19. Vocês tinham razão de vir falar, reclamar, porque tá tudo errado mesmo. 19. Na ação penal privada, o próprio ofendido possui a titularidade do direito da ação. Trata-se, no entanto, de substituição processual, pois o ofendido defende direito alheio em nome próprio, uma vez que, embora seja titular da ação penal, o direito de punir pertence exclusivamente ao Estado. Assim, a ação penal privada é ajuizada por meio de denúncia. Ela é ajuizada por meio de queixa, né? Que é a petição inicial manejada pelo próprio ofendido por intermédio de seu advogado. Tá errado, falso. E o AVA consta falso, tá certo. E agora a última questão, derradeira. Falsa.
Última. Vamos ver o que eu coloquei nesse diacho. Eu coloquei falso. No crime de homicídio tentado ou consumado, a ação penal pública incondicionada cabe a... Não, é crase. Cabe à vítima ou seus sucessores propor a queixa-crime? Oxi! Por meio de seu advogado. Caso... Opa, deixa eu ler inteira. Caso o Ministério Público mantenha-se inerte e deixe de apresentar denúncia no prazo legal. Olha, ação penal privada subsidiária da pública. Eu e a minha velha mania de querer responder a questão antes de terminar de ler. Trata-se de ação penal, trata-se de ação penal privada subsidiária da pública, que tem lugar quando o Ministério Público deixar transcorrer o prazo para o oferecimento da denúncia. No AVA tá falsa, mas é verdadeira também. Olha só que maravilha, verdadeira. Então, a ação penal privada subsidiária da pública, ela vai ser uma prerrogativa da vítima ou dos seus sucessores quando o Ministério Público não exercer o papel dele, deixar passar o prazo, né? Olha que legal. Então, gente, em resumo, aqui teve muita falha essa nossa prova, teve um monte de problema que eu garanto para vocês que eu resolvi. E se eu não resolvi, a garantia está estendida. Eu resolvo depois, então, é só vocês me trazerem a parte que eu errei na correção de vocês. E aí, conosco não tem rosco. Todas as questões eu vou deixar disponibilizada para vocês. E quando aparecer esse vermelhinho aqui, é que consta errado lá. E eu já vou arrumar esse banco de dados. Algumas aqui eu consegui arrumar, outras não. Ó, então quantas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 questões aqui, então. Já era um motivo suficiente de vocês ficarem desesperados, né? Beleza, vou deixar isso aqui lá à disposição de vocês, vale como estudo. Importante que a gente corrija, né, galera? Voltando aqui para nós. E aí, pessoal? Beleza com a prova? Tem alguma dúvida que eu possa sanar vocês aqui? Já fizemos por merecer aqui a correção da prova, já terminamos a correção da prova. Alguém tem alguma dúvida para eu ajudar vocês? Sim ou não? Vocês estão aí? Posso começar a matéria nova já ou imediatamente? Manda bala, professora, sem dúvidas por enquanto. Nossa, galera, vocês estão demais, hein, jovem? Todo mundo já fez a máxima da semana, todo mundo já respondeu o avaliar e todo mundo já fez o estudo dirigido? Não posso esquecer de pedir para vocês. Já fizeram, o avaliar, né? já, as outras duas coisas não. Faz, gente, pelo amor de Deus, vamos terminar isso logo. Avaliar, estudo dirigido, precisa fazer. Guardem já falei isso para vocês, né? Guardem o print lá que vocês terminaram, porque eu acho que como é o nome disso? Estudo dirigido de vocês não tem mais certificado. Certificado acho que era até o 3º semestre, né? Então guardem lá, façam, que os pontos de vocês, se fizer antes do prazo, sobe 1.500 pontos. Então vale a pena fazer. O que mais? Eu falei do avaliar, estudo dirigido, desafio nota máxima. Façam, porque a nossa prova eu vou dar pontos
eu vou dividir a nossa prova em acesso do alvo, estudo dirigido e desafio nota máxima. Vou fazer a prova valer menos para eu poder colocar pontos ali de quem realmente fez ali, quem está ok com a matéria. Vou continuar então aqui, falar um pouquinho da matéria nova. Estamos então inaugurando agora o segundo semestre. Bom, bem-vindos ao segundo semestre. Segundo semestre é dose para leão. Por quê? Nós vamos lá para a apostila seção 3 e seção 4. Ela vai ser dividida em jurisdição e competência, que é uma matéria que vocês vão estudar o resto da vida de vocês e vai mudar o tempo todo, né? Vai mudar o tempo todo. Nós vamos falar de foro por prerrogativa de função, nós vamos ver por que não é ruim o foro por prerrogativa de função, ao contrário do que a imprensa diz que é ruim, que é um privilégio, não é privilégio, é para proteger o cargo e às vezes é até ruim, tanto que a gente vai ver casos de deputados federais que renunciaram ao mandato para ver se fugia do foro por prerrogativa. E aí o STF falou, não senhor, passou da hora de você querer, aí agora você vai ser julgado pela gente sim. E se ele for julgado direto no STF, ele não tem para onde recorrer. Vai recorrer para onde? Para o Papa? Então, olha só, foro por prerrogativa de função, claro que tudo pode ser usado de forma desvirtuada, mas ele serve para proteger o cargo da pessoa, serve para proteger o cargo. Então, nós vamos falar sobre competência, sobre jurisdição. Eu vou passar bem por cima, bem no en passant da matéria, de uma matéria que vai ser sequestro, arresto, que são coisas que estão escondidas lá no código e nunca aparecem, só vou mostrar para vocês que ela existe, e vou terminar jurisdição e competência e vamos direto para a prova. Então, existem duas matérias importantes nesse semestre, jurisdição e competência e provas. Essas matérias precisam de muito estudo da gente. Então, vamos juntos aqui e na aula de hoje nós vamos começar a estudar sobre jurisdição e competência. Eu peguei a apostila de vocês, fiz uma limpeza nela, tirei as partes que ficavam repetindo, né? E aí eu trouxe para vocês para a gente poder estudar a seção 3.1 na aula de hoje. Né? Inclusive tem partes aqui que eu não concordo e quando eu não concordar eu vou falar para vocês, tá? Olha lá. Então, existe o conceito de jurisdição e competência. A gente vai aprender o que são jurisdição e competência. São conceitos diferentes. Olha lá. Jurisdição, quando eu falo jurisdição, vem do latim iuris dictum, dizer o direito. Quem diz o direito que a gente tem no caso concreto? É a jurisdição, composta por juízes togados, que tem toga, que teve a outorga, né? E aí eu lembro de um cliente uma vez, né? Que eu estava sentada esperando para audiência, e aí ele estava do meu lado, né? E a gente conversando, falando mal dos ausentes. Aí passou um juiz do tribunal do júri, né? Passou com aquela capa preta, parecia o Batman, né? Aí ele olhou assim para o juiz e falou: nossa, doutora, que legal, né? O juiz, falei, aonde que a gente deixa currículo para ser juiz? Falou para mim, né? Aí eu peguei e falei, olha, expliquei para ele, né? Não é por currículo, né? Em regra, que se pega, né? Para ser juiz. Para ser juiz, você precisa passar num concurso de provas e títulos, um concurso de 5 fases, concurso dificílimo, né? Por isso que, né, a justiça é tão elitizada, já que para você ser juiz, você tem que ter um período de estudo muito grande, né? Coisa muito difícil de ser alcançada por quem precisa trabalhar, estudar, né? É complicado isso. Enfim, ele achou que podia deixar um currículo lá para ser juiz, né? E para ser juiz o procedimento é
por concurso público. Nós vamos ver, né, como que entra pelo 1/5 constitucional, nós vamos verificar tudo isso dentro da nossa matéria aqui. Iniciando, então, jurisdição, significa dizer o direito, iuris dictum. Quem diz o direito? Quem diz o direito é a jurisdição. Somente eles vão dizer se a gente tem o direito ou não no caso concreto. O resto presume, né? O advogado diz assim para a gente, olha, você tem esse direito, mas no caso concreto só a justiça vai dizer, né? A causa ganha, né? Ontem eu escutei uma, nossa, essa é causa ganha. Eu falei, como que você pode dizer isso, já que quem diz o direito é a jurisdição, não é você? Por isso que rasguem, excluam essa palavra do léxico de vocês. Não existe causa ganha, né? Quem vai dizer se a causa é ganha ou não é o judiciário, jurisdição. Vamos ver os conceitinhos da apostila aqui e minha função é traduzi-los para vocês. Jurisdição, então, é o poder-dever, ele deve, exclusivo do Estado da função de, por meio do poder judiciário, sendo esse respaldado pela imparcialidade e independência, dizer o direito no caso concreto, sanando determinado litígio. No processo penal, a jurisdição é exercida com exclusividade pelo Poder Judiciário por meio dos seus membros, juízes e tribunais, e o exercício consistirá, em última análise, na aplicação da pena ao praticante do crime. O judiciário, então, é aquele que vai aplicar o direito no caso concreto. Quem tem o monopólio de aplicação de pena, de medida privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa criminais é o judiciário, né? O MP não faz, não, só o judiciário que faz isso. Para isso ele tem que ser imparcial e independente. Ele não pode sofrer pressões políticas, ele não pode já ser escolhido para poder justamente condenar alguém. Por isso que a gente fala de juiz imparcial, aquele que não é parte, aquele que não tem um conceito pré-determinado. Eu vou ser escolhido para ferrar esse réu. Não, não deve existir isso na jurisdição. Olha lá, como regra, a autotutela é proibida. Eu não posso, em regra, eu mesma fazer justiça com as próprias mãos, né? Ser a justiceira do negócio. Eu tenho os meios para conseguir isso lá na jurisdição. A jurisdição exercida na forma da lei, com base na Constituição, é a única legítima de aplicar a pena ao praticante da infração penal. Em regra, né, gente? A gente não pode exercer justiça com as próprias mãos. Tanto que a gente estuda, quando a gente está estudando direito penal, que a gente vê as circunstâncias de legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, que são algumas excludentes de ilicitude, a gente vê que a gente pode reagir a um perigo ou uma agressão atual ou iminente, né? Então, se tiver acontecendo agora a agressão, ou tiver 1 segundo de acontecer, eu posso proteger a minha vida matando uma outra pessoa que esteja me agredindo injustamente. Mas eu não posso, depois que aconteceu o crime, eu vou lá me vingar, porque daí eu não estou mais excluindo a ilicitude, eu estou me vingando. Quem vai se vingar, entre aspas, é o judiciário. Né? Quais são as funções da pena? Primeiro, retribuição do injusto, vai pagar o mal com o mal. Você roubou, você vai perder sua liberdade. Retribuição do injusto. E 2, ressocialização do condenado, porque já que não existe pena de morte, já que não existe pena perpétua no nosso Estado democrático de direito, essa pessoa vai voltar ao convívio à sociedade mais cedo ou mais tarde. Então, que ela volte melhor, né? Que ela volte melhor do que ela entrou, que ela seja ressocializada, que ela aprenda, ou socializada, se o Estado nunca conseguiu entregar a ela as condições
necessárias a se integrar à sociedade, né? Então, resumindo, somente o judiciário pode aplicar punição. Por isso que quem diz o direito, iuris dictum, é o judiciário. E para quem quer se aprofundar, pessoal, no estudo do direito, acesse o site Dizer o Direito. Como é legal esse site, pessoal, como é legal. Quando chega perto de provas de concurso grande, eles colocam um arquivo de umas 100 páginas, 200, né, porque é frente e verso, com os julgamentos, os últimos julgamentos dos tribunais, dos principais tribunais, STF, STJ. Eles colocam uma riquíssima gama de jurisprudência, tudo bonitinho por assunto, o que está decidindo em direito penal, o que está decidindo em processo civil, constitucional. Muito legal, pessoal. Vale a pena acessar esse site, Dizer o Direito. É muito bom. Conteúdo, um monte de conteúdo bacana, de graça para a gente se aprofundar. E eu indico fortemente que vocês acessem. Eu também tenho ele no Telegram. Se vocês tiverem Telegram, sigam lá, Dizer o Direito, que eles trazem súmulas para gente novas, uma atualização muito bacana, muito legal. Eu gosto muito de ver. Se em vez da gente acessar o Facebook, o Instagram, o YouTube, a gente acessar o Dizer o Direito, a gente já sai da Faculdade de Juiz Federal. Vocês vão ver que o negócio é bacana mesmo. Depois me digam se vocês gostaram. Olá! A Constituição define a jurisdição como um direito ao qual se garante livre acesso em favor de qualquer pessoa, se essa receber qualquer ameaça ou dano a bem jurídico. Está lá na Constituição, né, gente, o princípio da inafastabilidade do judiciário. O judiciário é inafastável das pessoas, né? Se eu quiser o reconhecimento de um direito, a declaração de um direito, pode qualquer pessoa dizer para mim que eu não posso. Ah, você não tem direito, não tem direito. Quem vai dizer de forma definitiva é o judiciário. Então, eu posso ir no judiciário resolver qualquer tipo de questão. O que eu vou ter é um sim ou um não. Mas a minha prerrogativa de procurar o judiciário não pode ser afastada de mim. Não pode. Esse daqui é um direito fundamental que existe na Constituição. E é por isso que existem as defensorias públicas, as gratuidades de justiça, os convênios com a OAB e a Defensoria Pública, para que aquelas pessoas que não têm condições de ter um advogado possam acessar a justiça, e quem paga o advogado é o Estado. Então, inafastável a justiça, inafastável a jurisdição. Lembrando, né, a gente tem o direito de colocar o nosso pedido para o juiz. A gente não tem o direito do pedido, a gente tem o direito de colocar. A gente pode receber um sim ou não, ou uma resposta parcial. Mas esse direito nosso de ir lá pedir é inafastável. Ótimo. Algumas características ainda da jurisdição. Jurisdição. Primeiro, tem órgão adequado, contraditório e procedimento. Órgão adequado é a autoridade integrante do Poder Judiciário, os juízes de direito, desembargadores, ministros que vão decidir. O órgão adequado é o órgão da jurisdição, juízes. Aqui na jurisdição, a gente vai dizer que o órgão adequado é a justiça. Mas nas regras de competência, nós vamos determinar quem julga o quê? Esse é o juiz federal, o que ele julga? Esse é o juiz militar, o que ele julga? Eleitoral, e por aí vai. Aqui na jurisdição, a jurisdição é uma só, e ela é dividida em competências. É bom porque o juiz se especializa em determinado assunto, mas por enquanto na jurisdição a gente vê como uma coisa só. Então, órgão adequado, judiciário. Contraditório. Exigência que cada uma das partes tenha chance de eficaz resposta às manifestações da parte contrária. Aqui a gente já está entrando para o processo. Enquanto no inquérito policial a gente pode até se manifestar, mas
o delegado pode não acatar a nossa manifestação, dentro da jurisdição, a gente tem o direito de falar e a gente tem o direito de que o que falaram da gente a gente pode responder. E mais, tudo que a gente disser, o juiz tem que dizer para a gente se aceita ou se não aceita. Então, vamos pensar aqui numa situação de um processo penal que eu tenha me manifestado sobre 3 pontos diferentes. O juiz tem que responder acerca desses 3 pontos, aceitando ou afastando meus argumentos. Ele não pode me deixar sem resposta. E se ele me deixar sem professor, e aí? E aí, a nossa arma contra isso são os embargos de declaração. Nós vamos pedir para que o juiz sane essas omissões na sentença. Ele tem que dizer para a gente o porquê que ele não está dando. E mais, nada fica sem resposta. Só vai ficar sem resposta se a gente deixar passar. Daí a importância do advogado. Se eu estou pedindo 3 coisas, eu quero que o juiz se manifeste. Se eu deixar para lá, o juiz vai deixar para lá, transita em julgado. Vejam a nossa importância. Por isso que está lá na Constituição, que o advogado é essencial à justiça. Se a gente deixar passar, pessoal, vai transitar em julgado o direito do nosso cliente. Vejam a importância que a gente tem dentro do processo. Então, ergue sua cabeça aí, estufa o peito e faça justiça por onde você passar. Combinado? O princípio do contraditório é sagrado. A gente vai poder se manifestar de tudo que estão falando da gente. Procedimento, outra característica da jurisdição. Olha lá, sequência concatenada de atos previamente determinada por lei que conduzirá ao processo até o provimento final, sentença condenatória ou absolutória. O que significa procedimentos, pessoal? Significa que eu tenho uma sequência de atos que são realizados no processo penal e essa sequência tem que ser obedecida sob pena de sanção, que é a nulidade do. Se não for seguido direitinho, não se faz justiça. É a mesma coisa, pessoal, né? Uma vez, eu lembro disso, e eu até estava explicando o processo penal uma vez para os alunos, falando disso, e eu achei interessante esse exemplo, né? A gente estava fazendo, meu pai e eu, a gente estava fazendo uma receita de casquinha de siri, que eu adoro casquinha de siri. Aí ele comprou carne de siri e tal, e eu vendo ele fazer. Estava na receita do bolo, na receita da casquinha. Estava lá, primeiro dourar a cebola, não, primeiro dourar o alho, depois dourar a cebola, aí depois colocar um por um que tinha que ser feito. E aí tinha que colocar pão, sem aquela coisa ali para aumentar o siri, né, para dar uma disfarçada, que casquinha de siri é caro e tal. E eu só olhando meu pai fazer. Aí eu falei, pai, vai isso, vai aquilo. E meu pai, gente, como todo homem na cozinha, é um inferno, né? Não deixa você fazer nada. A única coisa que ele quer que você faça é cortar as coisas e ele lá, seu chefe, lavar a louça, né? E não é diferente no caso do meu pai. E aí, o que ele começou a fazer? Jogou a casquinha de siri, jogou o molho, depois jogou a cebola, depois jogou o alho, do jeito que ele queria, mexeu, virou uma gororoba, né? Mas como é pai, a gente tem a obrigação de falar, nossa, que delícia, né? O senhor estragou aqui 1,5 kg de carne de siri, nossa, tá gostoso. Aí, no outro dia, sobrou, eu fui fazer, né, a casquinha de siri. Aí, o que eu fiz? Dourei o alho, eu sou a cozinheira de primeira, adorei a cebola, fiz direitinho, conforme estava na receita, aí deu tudo certo, né? Todo mundo adorou, todo mundo aprovou, e menos o meu pai, que disse que o dele estava muito melhor. Mas olha, no processo penal não é diferente. A gente tem que seguir a sequência dos atos, por isso que tem procedimento. Se não seguir a sequência dos atos, pessoal, dá uma nulidade. Daí também a importância do advogado. É o advogado quem vai fiscalizar. A gente vai relativamente tranquilo
para audiência, seja do processo penal, seja do processo civil, porque já está pré-determinado na lei a sequência desses atos. Então, se a gente está lá na audiência, está se ouvindo as testemunhas enroladas pela acusação, aí você está lá, faltou uma testemunha enrolada pela acusação, e você se manifesta que você quer ouvir essa pessoa que é importante para você. Aí você só dá uma olhadinha lá fora se suas testemunhas chegaram, vocês viram que uma não chegou. Aí dá aquele mini infarto, né? Cadê a pessoa? Não veio. Aí você, tranquilo, não veio da defesa, não veio da acusação também, eu vou pedir para ser intimado e vir na próxima audiência. A audiência tem que se encerrar ali, porque primeiro tem que ouvir todo mundo da acusação, para depois ouvir a defesa. Aí se o juiz falar assim para a gente, né? Doutora, vamos dispensar essa testemunha aqui e vamos já ouvir as suas, já que eles estão aí? Se o advogado autorizar isso, acabou a nulidade. Ou a defesa, inverno. Nenhum de da testemunha primeiro, porque eu preciso saber o que ela está falando do meu cliente para poder saber o que eu vou perguntar para as minhas testemunhas. Se eu inverter a ordem, dificulta a minha defesa. O juiz pode ficar puto, pode pensar que você é um chato, um filho da Xuxa, o que ele quiser. Mas se está na lei, a gente vai seguir o que está na lei, né? Sem nenhum medo de desagradar, né? Tem que ouvir não com a mesma facilidade que a gente ouve sim, né? Isso aqui é o procedimento. Nós somos fiscais do procedimento. Por isso que quem tem a informação tem o poder no processo penal e na vida. Tá, pessoal? Eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar dos princípios da jurisdição e vamos falar também de competência. Jurisdição e competência estão interligadas, então vai ser legal a gente estudar o princípio de um e já o princípio da outra. No mais, eu agradeço a participação de todos vocês, peço desculpa novamente pelos erros que deu na prova e se tiverem alguma pergunta antes de encerrar a aula, fiquem à vontade para me perguntar. Eu queria pedir para voltar um pouquinho antes o slide, eu não consegui acompanhar a característica de jurisdição, ou a definição. Eu vou deixar para vocês também isso aqui, tá, gente? Tá, beleza, então. Eu tirei, vocês não estão mais vendo? A característica, ó. Não, a definição. A definição. Você está conseguindo ver? Eu vou deixar no ar, ó, jurisdição. Aqui, poder, dever, tá da apostila, tá, Vanessa? Eu recortei por causa da apostila. Obrigada, professora. De qualquer jeito, eu vou deixar já essa matéria para vocês lá, que é importante que vocês, antes da aula, leiam, para que na aula fique um pouco mais fácil de vocês entenderem, porque é uma matéria chata, é uma matéria difícil, e a gente precisa aprender. Tá bom? Mais alguma coisa? Bom, perfeito, professora. Não. Obrigada, eu. Deixa eu apresentar minha filha nova para vocês, gente. Olha. Meu irmão casou, a esposa dele tem asma, tadinha. E não pode ter neném. Aí ele me deu, morrendo de dó, coitado. Agora ela é minha filha. E ela é tão boazinha. A minha filha é ruim, a Melissa é brava, né? Não deixa pegar no colo. Essa é boazinha. Aqui em casa tá a Terceira Guerra Mundial, porque a Melissa odiou ela. Então, vamos ver o que rola aqui. Se eu aparecer toda arranhada, ó, minha filha é nova. Aqui. Alegria. Oi. Eu não sei se a senhora... Eu estou imaginando que a senhora está mostrando um gato, mas aqui não aparece nada além do slide. Vocês não viram? Peraí que eu vou... Para mim está aparecendo apenas o slide. Peraí. Agora sim. Vem, linda. Olha aqui. Aqui. Tá conseguindo ver? Agora apareceu. Ó, de neném, gente. Boazinha. Né? Sua mãe, a minha outra tá fazendo a guerra aqui, ela tá colocando a casa abaixo de raiva dela, né?
Mas vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu também não sou filha única, também estou acostumada a dividir. Oi? Cuida bem dela, professora linda gata. Bom dia. Bom dia, obrigada, gente. Cuide sim, cuide sim.